Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está nos assistindo. Estamos aqui começando mais um podcast Fala Vox, o podcast da Vox Chuiú de São José dos Campos e Jacareí. Meu nome é Bruna Moura e a minha frase de hoje é: se você quer o mel, não chute a colmeia. Ei, Sadraque? Aqui do meu lado, nosso menino do marketing, Sadraque. Isso aí, pessoal, muito obrigado. Mais um dia aí, mais um podcast pra gente falar sobre um assunto tão interessante. E vocês com certeza já viram aí na thumb, então vocês já sabem o assunto. Mas meu nome é Sadraque, mais conhecido como menino do marketing. E a minha frase é: transforme medo em combustível. Olha só, apresenta o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é o Pedro. Hoje ele é coordenador na Vox Chuiú em Jacareí e é um senhor comercial que nos ajuda demais aí no dia a dia. Então, Pedro, por favor, se apresente, me fala um pouco de você. Como que foi sua jornada até agora? Ótimo dia, Sadraque, Bruna. Obrigado pelo convite. E hoje a gente vai falar aqui sobre como transformar medo em confiança, certo? A minha frase do dia é justamente que os nossos maiores medos podem se tornar as nossas maiores forças quando a gente trabalha e dedica energia ali. Então, conto com vocês aí para esse dia ser extraordinário. Muito bom, muito bom. O Pedro já foi o nosso menino do comercial também. Nós temos o menino do marketing, o menino do comercial, menina do tempo, a Lara. O menino do tempo. O menino do tempo. Nossa escola é cheio de pessoas maravilhosas. O Pedrinho tem feito um trabalho extraordinário lá em Jacareí. Uhum. E ele que começou com a gente. Faz quanto tempo, Pedro, que você tá na Vox com a gente? Eu comecei trabalhando em setembro de 2023. Então, temos aí 2 anos e uns 3 meses. Olha só. Gente, se vocês virem a foto do Pedro, como ele era antes... Graças a Deus, o tempo é rei. O vinho, né? É bom. O vinho, ele só fica melhor com o tempo, né, Pedro? Fala a verdade. Olha, frase perfeita pro Pedro. Eu falo pra ele que ele tá até mais bonito. Mais galante. Amém. Poder da oratória. Olha só. Pedro, conta pra gente. Você é daqui de São José mesmo, conta um pouquinho da sua história, com o que você já trabalhou e como você conheceu a Vox. Legal demais. Eu falo que eu nasci em São Paulo só pra dizer que eu sou da capital. Só pra dar uma valorizada, assim. Mas eu nasci uma semana depois eu tava em São José. E aí foi onde eu passei 90% da minha vida. Morei um tempo em Londrina, no Paraná, pra fazer faculdade. Mas desde que eu voltei foi São José. E agora, desde que a gente abriu a unidade de Jacareí, faço parte lá dos moradores da capital histórica do Vale do Paraíba, que é Jacareí. Tô morando há 9 meses lá. Olha, você vai arrumar briga com os joseenses, hein? Tô pronto pra isso, brincadeira. Famosa capital do Vale. Pois é. Mas e como que tá sendo essa mudança pra você? Descobrir Jacareí, ficar lá um tempo? Olha, Sadraque, tá sendo muito bacana. Especialmente pelo amadurecimento que isso tá me proporcionando. Então, quando eu fui pra Londrina, primeira vez que eu fui morar sozinho, eu ainda tive a oportunidade de estar numa cidade em que eu tinha outros amigos ali que eram de São José. Então, assim, eu me mantive dentro de uma bolha, sabe? Por mais que eu possa ter conhecido outras pessoas e tudo mais. Dessa vez, indo pra Jacareí, eu tive que realmente furar a bolha, porque a bolha era eu. Então, isso me forçou a conhecer mais pessoas, a testar coisas diferentes, a me expor mais. E tá sendo muito interessante porque reflete tanto dentro da própria empresa, dentro da Vox, da gente atrair mais gente, trazer mais visibilidade, mas eu acredito que na vida pessoal, de ser mais independente, de ter mais coragem, tudo isso tá sendo uma coisa muito interessante. Tô gostando muito. Legal. E nesse tempo seu de comercial, acredito que a Bruna tem a mesma curiosidade que eu. Como que foi o seu crescimento antes da Vox? Porque a gente vai falar hoje sobre medo e como transformar isso em confiança através da oratória. Mas é importante, inclusive, tem um vídeo de Natal saindo aí sobre uma história bem interessante, o que eu acredito, né? Que muitas das nossas travas que a gente tem com comunicação vêm de uma infância, às vezes, mal resolvida, de algum problema que a gente teve, ou de alguma coisa que aconteceu no nosso meio, no nosso entorno, que fez a gente se fechar, né?
Como que foi pra você isso, o antes da Vox? Legal. E é bacana essa pergunta, Sadraque, porque ela até junta com o que a Bruna tinha perguntado de como que eu conheci a Vox, né? E eu falo pra vocês assim, eu fui o adolescente tímido, sem confiança, com problema de autoestima por vários e vários anos. Até um pouco da minha história, eu sou o irmão mais velho e meus irmãos mais novos são trigêmeos. Uau. Então você imagina do nada, você que é ali filho único, que tinha toda a atenção do meu pai e da minha mãe, disputar essa atenção com 3 bebês. De uma vez. De uma vez. E se bobear, ainda ajudar a cuidar, né? Foi Porque um punch. Foi um punch. diz o ditado que quando existem mais filhos do que pai, um dos filhos tem um filho. Cara, o que você falou, eu nunca tinha ouvido essa frase, mas o que você falou é muito verdade. A gente até, assim, brinca lá em casa. Se você for olhar para os meus 3 irmãos, um deles é muito parecido em personalidade com a minha mãe, porque realmente ele foi o que passou mais tempo com a minha mãe. O outro é idêntico ao meu pai na personalidade, no jeito, e o outro é idêntico a mim. Quem é o seu? O que parece comigo é o Flávio, que foi o primeiro que fez o curso lá da Vox, dos 3. Então, de fato, chegou num ponto ali que eu lembro, meu pai sempre conta essa história, na verdade, de que eu fiquei, assim, muito frustrado de caramba, eu não tenho mais atenção, agora meus pais só ligam pros meus irmãos. E meu pai veio ter uma conversa comigo e falou, ó, cara, é o seguinte, você pediu pra ter um irmão, só que você foi tão abençoado que você tem 3. É verdade. E agora você precisa ajudar a cuidar, cara. Então, isso foi muito positivo, eu acredito que me criou muita responsabilidade, mas eu enxergo hoje, até com vários anos de terapia ali também trabalhando isso, que isso gerou uma criança, um adolescente inseguro na minha vida. E foi assim por um bom tempo, até que, quando eu tinha 18 anos de idade, eu passei por uma situação que mudou minha vida totalmente. Que foi quando eu descobri que eu tinha perdido 70% dos meus 2 rins. E ali o negócio mudou total, porque até então, eu imagino que 99% dos adolescentes de 17, 18, 20 anos aí, eles até têm sonhos, têm planos, mas assim, nada parece tão urgente. Pô, eu vou ser bem-sucedido, eu vou conseguir ser, sei lá, milionário, ter uma mansão, mas eu não preciso fazer nada agora porque vai dar tempo de fazer tudo. Pelo menos na minha cabeça era assim. E quando eu recebi essa notícia, meu mundo desmoronou. E de repente, esses planos, esses objetivos, essas certezas foram colididas. Eu falei, cara, parece que eu não tenho tanto tempo assim. Acho que não é dessa maneira. Parece que o tempo tava fugindo pela mão, pelo vão dos dedos. Total. Não, de repente, eu nem percebia. Acho que o tempo sempre esteve fugindo pelos vãos dos dedos, mas eu não percebia. Ali, o negócio ficou escancarado. E aí, quando eu me deparei com essa notícia, minha vida mudou totalmente. Uma das coisas que mais ficou na minha cabeça é: agora eu preciso fazer valer o tempo que eu tenho. Não sei quanto tempo é, talvez seja muito, talvez seja pouco, mas assim, eu já vi que não é pra sempre, saca? Então eu tenho que fazer valer. E aí teve uma frase que meu pai falava pra mim e que eu acho que ela veio à tona nesse momento. Que é, Pedro, se você quiser ser um cara F, sabe aquela palavra com F, sabe? Fera. Forte. Fera. Se você quiser ser um cara F, você tem que ler livro. Por incrível que pareça, meu pai não lia livro. Só que essa dica dele veio muito bem. E a partir dali, eu não tinha nenhum hábito de leitura, mas eu comecei a me esforçar para isso. Comecei a ler um pouco todos os dias. O primeiro livro que eu li foi muito chato, mas eu me esforcei para ler todos os dias até que eu criasse o hábito. Quando eu terminei isso, quando eu terminei esse primeiro livro, meu psicólogo, esperto, vendo a oportunidade, falou, cara, e se eu dissesse para você que tem livros que vão te ajudar a resolver esses conflitos que você tem na sua vida? Eu falei, sério? Ele falou, sério. Foi como mostrar doce pra uma criança, né? Cara, foi como a fábrica da Nestlé pra uma criança. Ele falou, sério. Eu acho que, ó, pra tudo isso que a gente tá conversando, esse livro aqui vai ser excelente. E aí eu li, pum, explodiu minha cabeça. E aí depois tinha um livro que eu sempre ouvia falar, mas eu procrastinava, que era o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu ouço falar muito desse livro, eu ainda não li ele. Essa frase que eu falei é deste livro. Olha. Do mesmo, Mel. eu reconheci. E aí foi a hora que eu falei, não, eu vou ler esse livro então.
Peguei ele foi então o terceiro livro que eu li nessa sequência. Eu li primeiro o livro chato, depois eu li o que o meu psicólogo recomendou e aí eu entrei nesse. Quando eu li esse livro, eu estava na faculdade, isso foi em 2019. Tudo isso começou na virada de 2018 para 2019, esse hábito da leitura. E aí eu ia no ônibus lendo, eu tinha sempre um objetivo de ler um capítulo novo e reler o capítulo do dia anterior. Nossa. Porque são vários capítulos pequenos, assim, Sim, com são dicas curtos. práticas. Legal. É ótimo. Pra quem não tem hábito de leitura, esse livro é ótimo, porque o capítulo é curto, então você consegue criar esse hábito de ler pelo menos um capítulo por dia e Exato. você vai crescendo ali, igual o Pedro. Exato. E aí eu ia com essa missão, cara, o que eu li hoje, eu tenho que praticar hoje. E eu ia. Então lá fala, você tem que lembrar o nome das pessoas. E de repente eu sabia o nome de todo mundo da faculdade. E você conseguia colocar em prática, Pedro? Porque muita gente não consegue. Muito. Você assim. se esforçava ou era natural? Intencionalidade, né? Não, Pedro? me esforçava e ao mesmo tempo... Eu acho que eu tava tão empolgado por aquilo, Bruna. Eu tava com uma convicção tão grande na minha cabeça. Que aquilo ia transformar a sua vida. E era natural. E a cada página que eu li, as coisas assim faziam tanto sentido. Coisas óbvias que a gente ignora. Que aí eu chegava, tentava aplicar com meus colegas, com meus amigos. Se eu não desse tão certo, eu ia tentar aplicar com a professora, com o pessoal da cantina, com o pessoal da limpeza. Onde eu via uma pessoa, eu ia tentar aplicar alguma coisa que eu tava aprendendo. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tava em 2019 com 21. Tava ali com 21 anos. Aí começou a acontecer uma coisa muito interessante. Que as pessoas começaram a me conhecer. Eu aprendendo a fazer elogio sincero, que é uma das coisas que ele ensina. Eu comecei a criar muita conexão com o pessoal da cantina, do restaurante universitário. E olha isso, eu virei vegetariano nessa mesma época. Virei vegetariano. E num restaurante universitário de uma faculdade federal, que era o que eu fazia, não tinha opção vegetariana. Só que, era R$4 pra você comer à vontade lá. Então... Nossa, que época, hein? Não, maravilhoso. Restaurante universitário, é o RU, né, que eles falam. Então, pra mim compensava muito. E eu já tava com uma conexão tão forte com o pessoal lá, que eu fui sugerir. Falei, mano, o que a gente precisa pra ter uma opção vegetariana? Eu sei que assim não foi nem muito esforço. Deu 2, 3 semanas, tinha opção vegetariana. Olha que legal. Pela conexão. Isso era tão grande, sempre que a comida vinha, eu ia lá, dava um feedback, eu elogiava. Se eu sentisse que tava muito salgado, eu era o cara que ia falar, tava tudo perfeito, mas hoje ficou um pouco salgado, viu? Aí elas, agradeciam, ficavam felizes. Chegou ao ponto de, sentado assim na mesa com meus colegas, elas trazerem pra mim comida diferente que elas tinham feito só pra elas. Tipo, mandioca cozida com brócolis refogado. E o pessoal não ficava com ciúmes? Total. O pessoal olhava e falava, você tá beijando a moça da cantina? O que tá acontecendo? Então, esse tipo de coisa foi me fazendo, onde conecta com a Vox, foi fazendo me apaixonar pelo desenvolvimento pessoal. A hora que eu fui tendo esse contato e vendo quanto isso era aplicável na minha vida, foi fazendo eu me conectar cada vez mais. Até que, aí onde conecta com a Vox, de um cara que eu acompanhava na internet, ouvi falar sobre um termo chamado habilidade cinto do Batman. Vocês já ouviram falar disso? Me explica, fiquei curioso. Não. Que na vida a gente tem que aprender a habilidade cinto do Batman. O que é isso? O Batman, se for parar pra pensar, em qualquer situação que ele esteja, ele tem no cinto dele um utensílio ideal para resolver aquela situação. Seja uma corda, seja uma bomba, qualquer coisa. Ele sempre vai ter uma ferramenta que vai servir para aquela situação. Então a gente tem que ter na nossa vida habilidades que são como essas que o Batman tinha no cinto dele. Quais são essas habilidades? Por exemplo, oratória. É uma delas. Qualquer situação que você servir, qualquer profissão que você tenha, ela vai te ajudar. Criatividade. Inteligência emocional. Se conectar com as pessoas. Inglês. E eu não fazia ideia do que eu queria fazer de verdade da minha vida. Por mais que eu estivesse na engenharia, eu sabia que não era ali. Então eu falei, ok, eu vou adquirir a habilidade cinto do Batman enquanto isso. E a oratória sempre me chamava atenção. Depois aí de um tempo, eu saí da faculdade, tive um outro projeto, e uma coisa que eu estava muito frustrado é que, apesar de eu saber me conectar com as pessoas, eu tinha muita dificuldade de me posicionar se tivesse, por exemplo, 5 pessoas me vendo. Só voltando um pouquinho, Pedro, como era você dentro da sua casa?
Boa. Porque muitas vezes, adolescentes, que nem você falou, que você sempre foi uma pessoa, uma criança meio que retraída, um adolescente com bastante timidez. Só que muitos dentro de casa, eles são desafiadores. Sim. Eles falam, eles enfrentam, eles conversam. Aí chega fora de casa, alguma pessoa estranha, Se omite. paralisa. Como que você era? Isso aí. Dentro total. de casa era soltinho. Eu até achei uma época que eu tinha que ser advogado. Porque as pessoas da minha casa, da minha família falavam, você responde tanto, argumenta tanto, acho que você tem que virar advogado. Vendedor. Não, nem vendedor, advogado mesmo. Fica enchendo o saco dos outros aí. E era muito fato isso. Eu entendo justamente que por me omitir tanto, talvez, no dia a dia, dentro de casa, eu explodia mais. Talvez o que equilibrasse um pouco isso é porque eu tive sempre uma conexão muito forte com os meus irmãos e eu sempre busquei ser um exemplo para eles. Então, por conta disso, a minha relação dentro de casa ainda era melhor do que acho que na maioria desses casos aí, em que a criança literalmente vira uma criança birrenta, um adolescente birrento. Mas isso é um fato. E, mais do que isso, também mentia muito dentro de casa. Sério? Mentia muito. Por quê? Eu acredito que quando o adolescente ele cresce com essa insegurança, ele cresce também com um sentimento que eu acho que é um dos piores que existem, que é o de vergonha. Vergonha de quem ele é. Se ele tem vergonha de quem ele é, ele vai se omitir em um monte de coisa. Porque ele tem medo de que as pessoas julguem, de que as pessoas apontem o dedo e tudo mais. Então, muito dos meus problemas eu deixava pra mim. Até porque meus pais tinham que resolver dos meus irmãos, tinha a empresa deles e tudo mais. Então, eu sempre mentia até uma hora que estourava a bomba e aí... Caramba. Geralmente vinha um grande problema com isso. Interessante Caramba. ponto. Sim. Interessante. Porque o que eu tô falando? Porque a maioria das vezes a gente chega... Eu também fui assim, tá? Ah, a minha é? mãe sempre falava, aqui dentro você é toda que toda. Lá fora, que é pra enfrentar, pra falar, você acaba se retraindo, ficando fechado, mais fechada. E eu vejo que a maioria dos adolescentes é isso. E é até uma frase que a gente tava colocando, pra quem não sabe, a gente tá pra lançar o curso Teens da Vox to You. Maravilhoso, pra ajudar o adolescente exatamente nessa fase aí mais crítica. Que pra fora... ele é bem fechado. E aí a frase era, você é... Como que era, Sadraque? Me ajuda aí. Você é valente no celular, mas tímido na vida real. Exatamente. Caraca, essa é forte, hein? Valente no celular, mas tímido na vida real. Nossa. E aí, como que a gente faz pra quebrar isso? E como que foi esse processo? Com seus irmãos, a comunicação era sempre ok, Pedro? Como que era? 90%. Lógico que tinha momentos ali que eu estourava. São irmãos, né? Irmãos. Mas eu falo pra vocês que teve um ponto de virada, assim, nesse cenário na minha vida, que foi somando junto com toda essa questão da perda dos rins. Foi um processo muito complicado, até porque com 18 anos, a maior parte dos adolescentes, das pessoas, não estão nem aí pra nada, estão indo pra festa e tudo mais. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu indo pra médico 2, 3 vezes por semana, tentando entender o que estava acontecendo, eu fiquei num conflito interno muito grande. Me sentindo injustiçado, me sentindo uma vítima, e que raiva do mundo, eu não acredito nisso. E aí eu lembro que teve um dia em particular que eu cheguei em casa, né, no meio dessa frustração, e meus irmãos estavam ali, sei lá, um enchendo o saco do outro, tretando entre eles, e a minha mãe, ela não conseguia pôr muito limite neles, saca? Quem colocava mais limite assim, ou era eu ou era meu pai. E aí ela falou, vai lá e coloca limite neles. E aí eu já, aqui, né, fui lá e fui colocar limite. Só que no que eu tava colocando limite, ela ficou brava comigo. Por um negócio que ela tinha me pedido. E aí ela foi, me esculachou. E aí nessa hora eu explodi. Tipo, mesmo assim. Nessa hora eu fiquei irado. Chorei. E aí... não sei por que me veio na cabeça esse negócio. Falei, eu preciso fazer psicólogo. Nunca tinha vindo essa sugestão, porque como eu era uma pessoa que sempre assumia a responsabilidade, era um adolescente até que independente na maior parte das coisas, e não falava, então ninguém me sugeria fazer um psicólogo, não tinha isso. Você achava que você tinha que dar conta de tudo, né? Eu nem pensava nessa possibilidade, cara. Eu nem pensava, não existia isso. E nesse dia aconteceu. Falei, cara, eu preciso fazer psicólogo. Ela, você quer? Eu falei, quero. E aí eu fui. E a partir daí é onde eu falo pra você que começou a ter essa mudança
da percepção de, você tá muito valentão dentro de casa, só que você não é na rua. Você não é na vida. Por quê? O que tá acontecendo? Vamos começar a trabalhar, colocar uma consciência nisso. Pedro, como foi para você receber a notícia sobre os seus rins? Como que o médico, com o poder da oratória, falou isso para você? Olha, eu vou te falar, Bruna, eu tive birra de médico por um bom tempo. E hoje eu entendo um pouco mais que a demanda deles é tão alta, é tão grande, que em muitos momentos eles têm que focar tanto no resultado, na prática, na solução, no trabalho, que eles literalmente acabam abdicando da parte humana do contato. E a birra veio porque eu sentia muita falta disso. Então, ao longo desses contatos aí, vou falar para você, do dia que eu tive realmente o diagnóstico de que o problema era no rim e que eu já tinha perdido 70%. Porque isso foi 1 ano depois que a gente já estava investigando o problema. Eu já estava com pressão alta, minha vida já estava mudando. 1 ano depois de a gente iniciar esse processo, eu fiz uma biópsia. E a biópsia, não sei se vocês já tiveram contato, ela tem 2 caminhos. Um caminho antigo, que é uma cirurgia a céu aberto. A céu aberto significa que eles abrem você para poder pegar um pedaço. Às vezes já imaginou o pessoal operando com o sol assim, né? Então só para dia das dúvidas, né, cara? Melhor explicar. Teto solar. Exato. E ao ar livre. E a maneira mais atual, mais moderna, é literalmente com um fiozinho que fura assim, puxa um pedacinho e já era. E aí, quando eu fui fazer essa operação, pra gente ter o diagnóstico, eu fui com um médico bem tradicional daqui de São José dos Campos, bem antigo já, dono de hospital e tudo mais na época. E aí ele me falou desses 2 caminhos. Eu falei, cara, qual dos 2 é mais certeza de que a gente vai ter o diagnóstico certo? De que a gente vai ter o resultado, as informações que a gente precisa? Ele falou, cara, o mais certeza é o céu aberto. Eu falei, então, irmão, faz o céu aberto logo. Que medo. Faz logo e vamos resolver esse negócio, porque eu não aguento mais, saca? Tava 1 ano já nisso. Na minha cabeça era, isso aí vai resolver minha vida. Mas bateu aquele friozinho na barriga? Provavelmente sim, eu não lembro agora. E aí a gente foi pra cirurgia, não lembro quantos dias depois. Abriu 13 pontos na minha barriga, aqui na lateral. Fiquei 2 semanas de recuperação. Foi assim, eu já fiz outra cirurgia depois, mas essa foi eu acho que a mais agressiva. Foi a que eu me sentia mais dolorido, não consegui levantar da cama por 1 semana inteira, assim. E aí, na outra semana, eu já conseguia levantar, mas ainda com bastante dor. Mas a cada dia da cirurgia, a cada dia dessa recuperação, eu pensava, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí, finalmente, 15 dias depois, saiu o resultado. E a gente foi lá, buscamos o resultado e fomos lá para conversar com o médico. Eu e minha avó. Minha avó foi quem me acompanhou muito, por parte de pai. E aí, quando a gente chegou, com o exame na mão, eu sempre ansioso, fui lá, peguei, abri o exame, e aí tava lá, amostra inconclusiva. Poxa vida. Inconclusiva. Como assim? Então, o cara abriu 13 pontos na minha barriga e pegou uma amostra inconclusiva. Meu Deus. Aí eu fiquei encabulado com aquilo, falei, não, vamos conversar com o doutor. E aí foi passando 1 hora da gente no hospital esperando ele, 2 horas esperando ele, o cara não atendia a gente. E não queria atender a gente. E ele, durante o processo, antes da cirurgia, como a gente tinha passado já com 1 milhão de médicos, e lógico, tentando entender o que estava acontecendo, a minha avó, principalmente, ela pesquisava de tudo. E aí, toda vez que ela trazia, isso antes da cirurgia, trazia, tipo, doutor, você acha que pode ser isso? Doutor, você acha que isso aqui pode ser uma coisa legal da gente fazer? Tudo que ela trazia de sugestão, tipo, o outro médico falou isso. Ele falava com tanta arrogância, do tipo, não, isso aí é besteira. Não, essa pessoa não sabe de nada. Não, isso aí deixa comigo. Ele foi tão soberbo no processo que quando ele foi cheio de convicção, fez a cirurgia e deu uma amostra inconclusiva, ele não teve a cara de olhar pra gente. E aí... Minha avó ainda ficou lá mais 1, 2 horas, eu fui embora. O cara não atendeu. Caramba. Não atendeu. E a gente, nesse processo, conseguiu a disponibilidade de fazer uma nova biópsia em São Paulo, pelo SUS. E aí lá eu consegui, fui muito bem atendido, mas assim, eu sempre senti que, sei lá, faltava um acolhimento da parte dos médicos nesse processo. Foi um negócio meio doloroso, assim, foi
foi algo até que eu senti que eles não me davam nem muita orientação de como lidar. Então, meus primeiros anos ali, primeiro 1, 2 anos depois dessa notícia, era muito complicado, porque a insuficiência renal, que é o que eu vivo, ela é a situação com a maior restrição alimentar que existe. E aí, quando eu recebi esse diagnóstico, o que os médicos me orientavam? Você não pode comer nada que tem muito sódio, nem nada que tem muito potássio. Tá, como é que eu vejo isso? Não, e aí você vai pesquisar. Tudo tem Tudo, isso. ou tem muito sódio ou tem muito potássio. Exatamente. As coisas naturais têm muito potássio, as coisas feitas em fábrica têm muito sódio. Exato. E aí tudo, por mais de um ano, eu comia com uma culpa, com uma ansiedade bizarra. Então, assim, nesse sentido, eu senti que faltou muito apoio, foi um negócio que me incomodou muito. E aí a gente prova mais uma vez o poder da comunicação. Putz grilo, total. Em todos os sentidos, em todas as áreas. É. Em todas as áreas é preciso. Exato. Mas aí, Pedro, você leu todos os livros, você foi pra faculdade. Quantos livros você já leu, Pedro? Ih, Olha, se for parar pra comparar com algumas pessoas da Dá pra internet, eu não li contar? tantos assim. Mas eu li ao longo dessa jornada aí uns 70 livros. ó. 70 livros, é. Em quanto tempo? Em quantos anos? Se for, acho que até hoje, de 2019 pra cá, a gente tá falando de 7 anos, deve ter sido uns 80 livros. Só que muito curso em volta disso, muita palestra. Então, assim, tudo que eu podia aprender e absorver, eu tava fazendo. Isso aí. Um dia eu chego lá. Quando eu crescer, eu quero ser igual Pedro. Muito bom. Mas aí você foi pra faculdade, leu todos esses livros, e aí você começou a ver que, colocando em prática aquelas técnicas de oratória que o livro te ensinava, trouxe uma outra realidade pra você. Então, aquele adolescente de dentro de casa, com base naquele tato que o médico também faltou ali pra comunicar com você. Você lendo e colocou em prática, o que você achou de tudo isso? O que veio na sua mente sobre a oratória? Esse caminho, preciso me aperfeiçoar? O que... Legal. Eu lembro quando eu tava terminando de ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o terceiro livro que eu tinha lido ainda, de eu ter falado pro meu psicólogo, eu acho que dá pra eu virar presidente da faculdade com esse livro aqui. Então isso já foi um impacto muito, assim, muito intenso. Mas ao longo desse processo, eu, como não tinha muita certeza do que eu queria fazer, que não falei pra vocês, eu cheguei num entendimento de que, como a maior parte das pessoas não estavam olhando pra isso, pelo menos no meu convívio ali, ninguém pensava muito em desenvolvimento pessoal. O foco de todo mundo era passar na prova. E aí eu fui percebendo que passar na prova era uma coisa mais fácil. Eu falei, cara, eu não tenho nem que talvez me preocupar tanto em, sei lá, em ser rico. Eu vou me preocupar em ser um cara fora da curva. Eu vou me preocupar em ser uma pessoa que tem o domínio dessas habilidades aí, que eu entendo que vão servir para qualquer coisa. E o dinheiro vai ser uma consequência. Eu sempre tive esse olhar por conta do desenvolvimento. Que legal. É. Muito bom. E aí, como que você conheceu a Vox? Aonde você ouviu a palavra Vox pela Boa. primeira vez? Com muito preconceito, viu? Sério? Olha, Muito. descobertas Olha aqui. só. Muito. Eu acho que, na verdade, eu sempre fui esse cara, assim, meio contra a moda. Tipo, a hora que eu vejo que tem um negócio ali, pô, que tá virando tendência, eu falo, não quero isso. Quero ser o diferentão, Punk sabe? rock. O que é? Punk rock. O punk rock, é. E aí, nessa jornada, eu fiz um curso de oratória em 2019, ainda quando eu tava na faculdade, de um fim de semana. Vou falar pra vocês, assim, que em questão prática, não mudou praticamente nada na minha comunicação. Era presencial ou online? Foi um presencial de 2 dias. Mas ele me expandiu essa visão. E aí, fui seguindo minha vida, fui estudando as coisas. Tive uma produtora de música na época da pandemia. Olha. Que isso? Eu sei que o seu irmão é da área de música, mas você também? A gente teve a produtora de música. Sério? Você canta, Pedro? Eu arranho. Eu rimo. E aí... Faz uma rima aí pra gente. Não vou, hoje não. Tem no Spotify, tem no YouTube. Quem quiser lá, só me dá uma alô que eu mando. Mas, passando esse processo, quando finalizou o projeto da produtora, uma das coisas que eu mais fiquei em conflito comigo foi o fato de que a gente tinha, sei lá, 10, 12 pessoas na equipe e eu não conseguia me posicionar.
Eu me omitia. Se alguém me contrariasse, eu me omitia. Eu conseguia conversar num a um, eu desenrolava, eu criava conexão, mas cada vez mais o projeto ia para um sentido contrário ao que eu acreditava por conta disso. E aí, finalizou o projeto, eu fiquei um tempo trabalhando com a minha mãe, e nesse tempo, eu passava na frente do lugar que é onde é a Vox Shoyu de São José dos Campos. Só que eu olhei, eu lembro quando abriu, assim, eu vi a fachada, eu olhei com certo preconceito, eu falei, isso aí deve ser mó fanfarrice. E aí, continuei andando. Mas também, na época, eu não conseguiria fazer, que eu ainda tava... Quando abriu, eu ainda tava com a produtora. E aí, eu tava 100% focado naquilo. Mas foi passando. Quando terminou, eu fiquei nessa reflexão comigo. Cara, aonde que eu vou aprender a me comunicar com confiança na frente de várias pessoas? E aí, eu ficava nesse conflito. Aonde que eu vou? E aí, um dia, já meio inconformado, assim, vários dias de reflexão, falei, eu vou entrar nesse lugar. Vamos lá. E aí eu entrei, quem me atendeu foi a Ana. Perguntei, abri a porta e falei, quanto que custa? Ela falou, preciso te mostrar como é que funciona antes. Tem 20 minutos? Tem. Aí ela me mostrou que você vai aprender PNL, você vai aprender técnicas de venda, oratória nos fundamentos, no avançado, tudo isso de maneira prática e o curso vai durar tantos meses. Eu falei, caraca, é o que eu preciso. Quanto custa? Ela falou, tanto. Deu, putz, grilo. E aí, como eu tinha acabado... As objeções. Aí, como eu... Não, nem deu a objeção, foi eu comigo mesmo. Ela nem contornou. Aí, como eu tinha acabado de sair do projeto, e literalmente nesse projeto da música, a gente morava dentro da casa onde era o estúdio. Então, assim, era vivendo dentro daquilo. Quando acabou, pela primeira vez em alguns anos, eu tinha algum dinheiro sobrando na minha conta. E aí eu falei, eu não tenho limite, mas eu vou arrumar outro cartão e eu vou fazer esse negócio. E aí, arrumei um cartão para dividir o limite comigo, entrei e dali pra frente já era. Não saí mais. E qual turma que você entrou? Turma 5, Luz. 5, lá atrás, Lá Pedro. atrás. Turma Luz, o nome. Olha só. E quem era a sua facilitadora, Amanda? Amanda, foi a primeira turma da Amanda. Primeira turma como da Amanda. facilitadora. E aí, o que você achou? Logo de começo, assim, primeira aula. Qual foi a primeira impressão? Não, a primeira aula, para mim, foi um desafio tão grande. Tão grande. Tem até aquele vídeo da minha primeira aula e que já foi um desafio, mas o momento, acho que mais desafiador para mim, a gente não tem gravado, que foi o momento do caixote. Porque junto com a minha turma, tinha uma turma de veteranos. Que era tudo amigo conhecido do networking do Rafael. Então era assim, só empresário, Sadraque. Só empresário. E aí eu cheguei lá com 20 e poucos anos de idade, menino, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. A hora que eu fui subir pra falar no caixote, eu quase chorei. Falei com aquela voz embargada, assim, foi um sacrifício enorme. E sobrevivi. Minha sensação no final foi, cara, é o que eu preciso. Tô no lugar certo, eu vou enfrentar esse choro, vou enfrentar esse medo e eu vou ter o resultado lá no final. Então, desde a primeira aula, eu tive certeza que ali era o lugar que eu queria estar. E com o passar do tempo, como que você se viu ali no desenvolvimento? Você viu bastante diferença? Começou a aplicar em casa, na rua? Como que foi? Eu comecei a ganhar mais confiança no meu desenvolvimento, no meu resultado, a partir do momento que a Amanda, a professora, gravou o segundo vídeo nosso ao longo da jornada. Então, na época, era 40 aulas, o treinamento. Sim, eram 10 meses. 10 meses. Se eu não me engano, foi ali pela aula 7, aula 8, a gente foi ver o segundo vídeo. Porque na primeira aula a gente grava um vídeo, na aula 8 a gente foi ver o segundo. E aí, quando eu comparei um com o outro, eu não imaginava que eu tinha melhorado tanto assim. Quando eu comparei um com o outro, eu falei, caraca, esse cara já tá ficando mais interessante de assistir. Já tá mais legal. É como ir pra academia, né? Você vai se exercitando, você vai crescendo, vai se desenvolvendo, e muitas vezes você não percebe se você não tiver uma foto do antes. Exato. Então, essa comparação foi um negócio que, a hora que eu vi, falei, agora eu vou acelerar isso aí, porque se tá dando certo já, eu vou entrar de cabeça. A importância de gravar as aulas. Total. De ter prova ali. Total. Eu acho que é um negócio que, se eu não tivesse visto isso, talvez eu não tivesse sentido tanta confiança ali de que o resultado estava acontecendo. E você falou sobre o caixote. O caixote é interessante porque eu acredito que ele seja, às vezes, até mais desafiador do que a sala de aula. Por quê? Porque o caixote você não tem só a sua turma. Muitas vezes tem outras turmas também que você não conhece.
E aí tem esse momento do networking que você precisa não só se apresentar no caixote, mas tem o coffee lá maravilhoso que todos os alunos elogiam. Inclusive a Cris, toda a formatura, Café da Cris. o coffee é elogiado. Beijo pra Cris. Beijo pra Foca. Cris. Mas você tem esse momento desafiador do caixote. E o que é interessante que eu percebo nisso? Que você começa ali já aplicando na primeira aula, na primeira turma, você já vai aplicar a técnica. Você acabou de aprender uma coisa, você já vai aplicar. É diferente, por exemplo, de um curso teórico, igual você falou, que você fez um curso de 2 dias, né? E nesse curso de 2 dias, muito provavelmente tinha bastante teoria, mas não tinha tanta prática. E aí, quando você vai para a Vox, é tanto prática quanto teoria. Exato. E eles vão ali, ó, martelando ali, ó, vai pra prática, sobe no caixote, fala tal coisa. E só pra quem não sabe entender, o momento do caixote, não existe uma fila pra você, não, agora é minha vez, depois é o coleguinha. Não. A pessoa que acabou de falar, ela pega o sino, olha assim e fala, vai ser você. Então, parabéns, vai lá. Total. Se vira. Exato. Se vira. E eu fico imaginando como que algumas técnicas, como por exemplo o rapport, pode te ajudar nessa hora. Porque você vai ler o seu público e você consegue, de uma certa forma, perceber ele como menos intimidador. Com certeza. Uma das coisas que eu acho que tem a ver até com essa questão de ler o público, que faz muita diferença pra gente ganhar confiança, é o contato visual. E eu falo pra vocês que isso foi a primeira grande virada de chave que eu tive na Vox. Aula 3. Mas a hora que eu comecei a focar mais em manter esse contato visual enquanto eu falo, eu comecei a perceber mais as pessoas que estavam na minha frente. E talvez aquele monstro que a gente cria na nossa cabeça, ele perdeu força. Porque eu comecei a perceber que aqueles veteranos, super empresários que estavam na minha frente, na verdade nem se comunicavam tão bem assim ainda. Exato. E aí foi onde eu comecei a ter mais confiança. Falei, olha, ninguém aqui tá num nível que eu não posso chegar. E aí foi onde eu comecei a ter mais essa clareza. Então, acredito que para ganhar essa confiança na comunicação, até para saber se adaptar melhor ao público, o contato visual é a primeira coisa. Sim. Primeira coisa. Engraçado que isso vai contra o que a maioria tá acostumado a ouvir, né? Ah, se você vai precisar fazer um discurso para muita gente, olha num ponto fixo na parede e fica nele. Na verdade, não. Você olhar realmente para a plateia, um pouco para cada canto, é o que vai te ajudar a performar melhor, não é isso? Foca no relógio no final da sala. É. Aí fica aquele olhar A ansiedade. vazio. Você vê que a pessoa fica vagando. É. É muito ruim isso. Isso me lembra até de um texto que tem no material da Vox, que foi um dos mais impactantes, você deve ter visto já, Bruna, que é daquele diálogo que a pessoa tem com o medo. Lembra disso? Que ela conversando com o monstro do medo, alguma coisa do tipo assim, tem dentro do material. E aí ela descobre, através do medo, falando pra ela, que a única solução que tem é enfrentar. E quando você enfrenta, você descobre que ele não é tão grande assim. Então eu vejo que esse é um dos maiores processos pra gente ganhar mais confiança e que o curso da Vox, ele é assim, um diferencial bizarro, porque como ele faz você ir lá e praticar, ir lá e ver as pessoas na sua frente, a hora que você começa a viver isso, por mais que você soubesse toda a teoria antes, mas a hora que você começa a viver isso, você começa a mostrar pro seu cérebro que, ó, não é um desafio tão grande. Eu consigo. Eu sobrevivo. Isso faz parte da PNL, Pedro? Sim, 100%. Explica para o nosso público o que é PNL. Vamos lá, vamos pelo nome. PNL, a sigla Programação Neurolinguística. Qual que é a ideia? Ao longo da nossa vida, as experiências que a gente viveu gerou dentro do nosso cérebro caminhos, programações, que, ó, se eu tô numa situação tal, eu vou me sentir de tal maneira. Se tal coisa acontecer, eu vou me sentir de X maneira. E uma coisa vai levando a outra. É uma rede. A gente é programado com base nessa rede. O nosso comportamento, a nossa maneira de se expressar, a nossa maneira de ver o mundo. E vira ali um hábito. A programação neurolinguística, ela tem muito a ver com uma reprogramação. Da gente olhar para esses mesmos caminhos, questionar o que faz sentido e o que não faz, e a partir disso construir novas crenças, construir com base de novas experiências uma nova confiança, e a partir disso um novo comportamento, então uma nova ou uma melhor versão sua. Daí entra essa questão da programação
ou no caso, uma reprogramação neurolinguística. Então, acredito que é uma coisa aí essencial, incrível. Exatamente. E isso tudo graças porque o nosso cérebro ele é neuroplástico. Então, toda vez que você se expõe a uma nova educação, um novo conteúdo, uma coisa nova que você aprende, você consegue reprogramar. E que dica que você dá para as pessoas que têm essa crença limitante? Que eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. Que dica que você daria para essas pessoas? Em relação à comunicação ou geral? Exatamente, comunicação. Como que ela pode ter essa confiança resgatada? Boa. Se o seu desafio for muito grande, se for uma pessoa que realmente tem um medo muito intenso dentro de si, até para dar um primeiro passo numa aula presencial, começa até onde o seu braço alcança. Então, por exemplo, começa tentando fazer um vídeo de você. Tentando falar de frente para a câmera, sem ficar se olhando. Então, coloca, por exemplo, o celular de costas para ti. Pra você não ficar se julgando enquanto você faz. Se permite fazer. Pô, conseguiu esse primeiro passo? Legal. Tenta, numa próxima oportunidade, se você frequenta a igreja, por exemplo, lê um versículo para todo mundo. Lê uma coisa em público. Então, vai conquistando esses pequenos passos. No seu dia a dia, se você tiver oportunidade de pegar, sei lá, um Uber, tenta puxar a conversa com essa pessoa. Vai criando essa... que a psicologia chama de dessensibilização. Até que você, com esses pequenos passos, vai mostrando pro seu cérebro que não tem nenhum grande problema você gravar um vídeo, que você sobrevive no final. Que não tem nenhum grande problema você ler uma frase da Bíblia na frente de todo mundo. Você sobrevive no final. Não tem nenhum grande problema você falar com o Uber. Você sobrevive no final. E aí, quando você vai conquistando essa confiança, vai chegar num ponto que você consegue enfrentar um desafio um pouco maior, que é o de você ir lá na frente e ser a pessoa em evidência. Falar em público. E talvez no começo seja um desafio mesmo. Seja um nervosismo que você vai sentir. Só que você faz, sofre um pouco, mas sobrevive no final. E aí seu cérebro entende, olha, até que tá tudo bem. Acho que eu consigo de novo. E conforme você repete esse ciclo, começa a virar uma coisa normal. Porque no fim das contas, Bruno, uma coisa que eu enxergo, e Sadraque, é que não faz sentido nenhum a pessoa conseguir falar aqui no 1 a 1, mas não conseguir falar com 15 pessoas na frente dela. Porque no fim das contas é a mesma coisa. Vai mudar um pouco de energia, um pouco de técnica, mas assim, é a mesma essência. Sim. Então a gente precisa mostrar pro nosso cérebro isso. Não é um bicho de 7 cabeças, você consegue. É interessante porque eu aprendi isso na administração e no dia a dia. Então, se você tem um objetivo grande, ele pode parecer intimidador no começo, mas aí você quebra ele em metas menores e fica mais fácil atingir o objetivo. Total. Exatamente. Sensacional, gente. Sensacional. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Hoje o Pedro tá tudo bem com o seu rim, certo? Sim. Conta pro pessoal, porque fechar essa parte aí. Boa. Você fez cirurgia. Isso. Eu fiz um transplante, eu recebi um rim da minha avó em 2021. Então foi uma coisa ali que me deu essa segunda oportunidade de viver uma vida, se é que eu posso usar essa palavra, normal. Consigo viver uma vida 100%. Graças a esse presente que minha avó me deu. Bom. E a medicina também. Eu tenho que ser muito grato ao que eles fizeram. Sim. Foi incrível. Que lindo. O Pedro é todo regrado. Você chega lá, ele tá em todas as marmitinhas. A gente tem que aprender isso com ele, né? Nossa, muito! A questão dos livros, Sim. Questão da disciplina. E aí o Pedro passou a trabalhar com a gente em 2023? 2023, setembro. 2023. Hoje ele é o nosso coordenador comercial. Tá arrebentando na cidade de Jacareí, em São José também, fazendo bastante palestras aí, abrindo portas para grandes empresas. Exato. E ele, assim, é um menino de ouro. Exato. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade aí. Vocês são incríveis também. A gente que agradece, Pedro. Que história maravilhosa, cara. Adorei muito conhecer um pouco mais aí de você. Tamo junto, Sadraque. Tamo junto. Tamo junto. Bora pra cima. Suas últimas palavras, Pedro? Eu gosto muito de uma frase, eu vou parafrasear, não vou criar uma coisa minha aqui. Eu gosto muito de uma frase de um palestrante, eu acho que hoje ele já é falecido, chama Jim Rohn, em que ele fala: invista mais em você do que no seu trabalho. Porque no fim das contas, é o que você tem de resultado consigo mesmo que vai refletir em tudo que você fizer na sua vida. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Últimas palavras, Sadraque.
Eu vou colocar uma palavra na caixa. A palavra na caixa hoje, pra mim, é superação. Irado. Não tem palavra mais perfeita. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Fica ligadinho, que tem muita coisa boa vindo por aí. Pedro, foi um prazer te conhecer um pouquinho mais, saber de alguns detalhes aí que às vezes a gente acaba não conhecendo no dia a dia. Sadraque, meu parceiro, até a próxima. Tamo junto, até a próxima. E tem mais um episódio vindo por aí, pessoal, então fiquem ligados que o próximo também tá de arrebentar. O Pedro vai estar aí junto com a gente pra falar sobre um tema super interessante. É isso aí. Pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou!